Graça e paz do Senhor Jesus, meu amado irmão, meu amigo, você que vai assistir este vídeo. Eu quero trazer aqui uma reflexão bíblica que está aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, a partir do versículo 13 até o versículo 32. Esse texto vai narrar a história de dois discípulos que estavam no caminho de Emaús, segundo a palavra, e justamente no período em que Jesus tinha morrido ou tinham matado Jesus, possivelmente esse dia aqui fosse o terceiro dia, como diz, o terceiro dia, e eles estavam discutindo pelo caminho o fato por que mataram Jesus. Os dois discípulos estavam caminhando e eles discutiam entre eles, mas por que fizeram isso? Um homem bom, um profeta de Deus, fazia o bem para as pessoas, mataram o nosso mestre. Então eles vinham com certeza com seus corações tristes, perguntando um para o outro, por que fizeram isso? Que crueldade fizeram com o nosso mestre? E nesta oportunidade, Jesus aparece entre eles no caminho e começa a andar com eles. E Jesus lá, alguns minutos depois, algumas horas depois, Jesus pergunta para eles: que palavras são estas que vocês estão caminhando, trocando entre vós? Porque estáis tristes? Está lá no versículo 17. Jesus faz essa pergunta para os dois discípulos. Lógico, Jesus estava ali usando uma didática para ensiná-los. E os discípulos respondem: por acaso o Senhor é só um peregrino, quer dizer, só está de passagem em Jerusalém? O Senhor não sabe o que aconteceu nos últimos dias? E aí Jesus mais uma vez: quais? Mataram, versículo 19. Mataram o Nazareno, mataram o nosso mestre. Jesus então, ouvindo ali a explicação dos discípulos, tem certeza, usando aqui as minhas palavras, Jesus só queria entender o que estava no coração dos discípulos. E quando Jesus realmente percebe que eles estavam com essa dúvida, o fato de que os próprios discípulos disseram para Jesus: Maria Madalena foi no sepulcro, Pedro foi no sepulcro, não viram o corpo, mas nós não vimos. Quer dizer, eles ainda não estavam acreditando que Jesus tinha ressuscitado. Eles ainda não tinham entendido o plano de Jesus. Jesus já havia explicado para eles como ele deveria morrer, mas os discípulos tinham a cabeça dura, essa é a realidade. Não entendiam o que Jesus estava dizendo. E até no último momento, Jesus teve que aparecer para eles crer realmente no que Jesus estava falando. E então Jesus responde para ele no versículo 25: ó nécios, e tardos de coração, para creres em tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas, entrasse na sua glória? Aí Jesus agora no versículo 27 vai dizer que Jesus começa a ensinar para os discípulos, começando desde Moisés, passando pelos profetas, onde estava escrito sobre esse fato, de que aquilo que estava acontecendo era exatamente o que estava escrito na lei e nos profetas. E Jesus começa a explicar para eles na caminhada, e tem certeza que passou muito tempo, e aí entardeceu, começou a escurecer, e os discípulos então chegaram na sua aldeia. E eles entraram na sua aldeia, e Jesus fez com que fosse mais para longe, quer dizer, não ia entrar naquele lugar. E os discípulos, eu tenho certeza por causa daquela palavra que Jesus estava explicando para eles, os discípulos disseram: não mestre, porque eles não sabiam que era o mestre ainda, fica conosco, já é tarde, não vai embora, fica conosco. E Jesus então entrou com eles, entrou na sua aldeia, e a Bíblia vai dizer que no partir do pão, lá quando estava lá no seu jantar, fazendo as suas refeições, Jesus então permite com que eles enxerguem ele e percebam que era Jesus. E quando eles perceberam que era Jesus, a Bíblia vai dizer que Jesus desapareceu do meio deles. Aí vem aquele versículo 32 que eu quero destacar aqui para nós já encerrarmos nossa reflexão. Versículo 32 que diz: e disseram um para o outro: porventura não ardia em nós, no nosso coração, quando pelo caminho nos falava, quando nos abria as Escrituras? Olha que interessante. O que eu vejo aqui nesse texto, queridos,
é o que realmente a palavra de Jesus tem fazer nos nossos corações. Esse é o papel do Espírito Santo, fazer com que a palavra de Jesus ela arda dentro de nós, ela busca dentro de nós o desejo de cumpri-la, o desejo de entendê-la. Esse ardor no coração dos discípulos é o que tem que acontecer no seu coração, é o que tem que acontecer no nosso coração quando nós ouvimos a palavra de Jesus. Ela tem que arder dentro de nós. Nós temos que perceber o quanto nós precisamos de Jesus, o quanto nós somos falhos, o quanto nós precisamos realmente da graça e da misericórdia de Jesus. Essa palavra tem que arder. Quando Jesus fala conosco, quando Jesus fala com você através da sua palavra, isso tem que arder no seu coração. Se não estiver ardendo, como os discípulos sentiam esse ardor no coração, é porque realmente você está precisando dessa intimidade com Ele, esse querer entender. Porque às vezes nós lemos as Escrituras, mas lemos como se lesse qualquer livro. As Escrituras têm que ser lidas com a orientação do Espírito Santo. Você tem que ler ela e pedir: Senhor, me ensine, me explique. Eu preciso entender as Escrituras. Mas não só entender, eu tenho que praticá-la, eu tenho que viver esta palavra. E quando nós decidimos falar isso para Jesus, com certeza, querido, toda a palavra de Jesus vai arder no seu coração. Vai arder no seu coração. Que o Senhor Jesus, através do Espírito Santo, possa trazer no seu coração esse ardor, esse desejo realmente de fazer a obra do Senhor, esse desejo de cumprir o seu chamado diante da humanidade ou diante dessa terra onde você está vivendo, que você possa crer que você tem um propósito diante de Deus, que esse ardor continue no seu coração, nunca falhe, porque o dia que tirar o ardor, o dia que você não estiver sentindo mais nada pela palavra, estiver lendo ela como se estivesse lendo qualquer livro, perdeu o sentido da vida. Não deixe a chama apagar no seu coração. Em outras palavras, não deixe a chama apagar no seu coração. Deus te abençoe no nome de Jesus. Amém.